Oi, aqui é o André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre extinção operante. Lembra o que é comportamento operante? Bom, é aquele mantido pelas consequências. Então, por exemplo, toda vez que eu peço alguma coisa para alguém, a pessoa me cede, a pessoa me dá um... Ó, você pode me dar esse bombom? Aí ela sempre me dá. Então, digamos que eu sou uma criança, estou muito acostumado a que façam isso pra mim. Então, peça um bombom, a pessoa me dá. Peça um bombom, a pessoa me dá. Peça um bombom. Então, no dia que a pessoa dizer que não tem, ou que a pessoa diz, olha, não pode, você tem que cuidar dos seus dentes. Nossa, é muito provável de eu ter uma extinção, né, operante. Então, o que é a extinção operante? Eu vou começar a ter algumas alterações comportamentais, vou ter um jorro de respostas. Eu posso começar a gritar, ou então argumentar por quê e tal. E vou fazer isso com muita intensidade, depois eu vou diminuindo, né? Diminuindo quando eu vejo que não está funcionando, vou diminuindo a quantidade de respostas, né? E aí eu vou depois parar de pedir, entendeu? Então esse que é o processo de extinção operante. Então, por exemplo, eu chamo palavrão porque todo mundo acha engraçado. Aí eu tô chamando palavrão, todo mundo acha engraçado. Até que um dia as pessoas começam a, a perceber que isso não é legal pra mim e param de dar muita atenção pros palavrões. Então eu começo a chamar mais e mais, eu chamava 20. Então eu chamo 25, 30 palavrões durante a semana. E o que acontece? Depois que eu percebo que realmente não está dando certo, quando eu vou diminuindo cada vez mais até não chamar quase nenhum palavrão, entendeu? Então, em todos esses processos de extinção, tem aí um jorro de respostas, né? Um pico de respostas, uma quantidade de respostas maior do que eu costumava fazer. Então, se eu chamava 20 palavrões, eu vou chamar 25, 30 durante um tempo, até ir diminuindo. Então, se eu pedia pirulito, né, os bombons lá, eu vou pedir mais e mais e mais e mais até tentar fazer com que a pessoa ceda, mas depois eu vou diminuindo também. Então tá, então o que seria extinção operante? É quando você não apresenta mais o reforçador. Então assim, é quando o comportamento não está mais dando certo. Então imagina a situação, você está acostumado que ligar a luz, né? Então tem um dia que você liga a luz, ela queimou, entendeu? Então o que você faz? Você fica lá apertando várias vezes o interruptor até perceber que realmente ali a lâmpada queimou, então você vai ter que trocar. Então o que acontece? O teu carro deu problema, né? Então você está acostumado todo dia a ligar o carro e andar um pouco até que um dia que dá problema. Aí o que tu fazes? Depois que ele dá problema, você pisa várias vezes no acelerador, troca a marcha, você liga e desliga ele várias vezes, você tem um jorro de respostas e depois diminui. Aí você percebe que não é bem isso, que você tem que fazer outra coisa. Você dá uma aceitada no que aconteceu, entendeu? Então, por exemplo, quando você enfim, quando alguma coisa quebra, né, um eletrodoméstico quebra, você tem esse jogo de respostas. Muitas vezes você fica um pouco agitado, né? Faz muitas ações e depois tudo vai parando. Então é quando um reforçador que costumeiramente aparecia, ele deixa de aparecer, certo? Então assim, é a não apresentação de um reforçador após uma resposta que geralmente levava a esse reforçador, entendeu? É um pouco mais assim rebuscado, né? Mas é isso, é isso. Então guarda essa informação. Então quando eu deixo de apresentar o reforçador diante de uma resposta que geralmente levava a ele, provavelmente vai acontecer esse jorro de respostas e depois vai diminuir. Então qual é o processo, né? O procedimento é isso, deixar a não apresentação do reforçador. O processo é você ter esse jorro de respostas e depois a diminuição até chegar a um nível lá em que tem poucas respostas e se assemelha a quando a pessoa ainda não tinha aprendido a fazer aquilo. Então, por exemplo, quando você não andava de carro, você dificilmente dava partida, dificilmente você passava marcha. Então vai se assemelhar a essa situação. Quando você começou a aprender a andar de carro, ou então quando você não chamava palavrão, chamava muito pouco, um palavrão por dia, ou um palavrão por semana. Então, depois da extinção vai acontecer isso, você vai voltar ao que a gente chama de nível operante, entendeu? É isso, então extinção operante é basicamente isso. Já descrevi o processo, o resultado, que é chegar próximo do nível operante, enfim. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, então põe aí embaixo, tá? Obrigado pela atenção.
Até mais.